Bom dia para todos que estão aqui nos acompanhando. Que delícia as falas da Cris. Ela traz essa doçura e essa alegria. E essa construção de aprendizagem foi assim, né, Carol? Foi feita com muito esforço, Muita parceria. uma enorme dedicação e com muito coração. Acho que o coração pulsando a cada ação, a cada decisão, a cada renúncia nossa. Gostaria de agradecer a todas e todas que nesta bela manhã, com esse sol lindo, escolheram estar aqui nesta conexão juntas. Agradeço por escuta sensível e solidária, por este fio invisível que ultrapassa barreiras físicas e nos torna parceiros pela busca não só do conhecimento, mas pela busca do próprio sentido da vida. Por que estamos aqui? Qual o nosso papel enquanto educadores de crianças pequenas? Eu e a Carol viemos aqui não só representar o nosso trabalho, mas representar o trabalho de toda uma equipe. Estamos aqui na responsabilidade de representar Carla, Lu e todas as outras meninas que estão juntas, pensando dia a dia de como, em meio às tecnologias, em meio a afastar das telas, que sempre foi a nossa intenção de trabalho, como sustentar e garantir a essência da escola. Como podemos acender a chama da nossa essência, do que acreditamos, lutamos e o que nos formou um dia, o que nos fez educador. Não tem como não lembrar do Paulo Freire. Quando eu falo isso, eu tenho que citar ele, não tem como. Ninguém começa a ser um professor numa certa terça-feira, às 4 da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. Vou emprestar as palavras também do educador popular Tião Rocha, que, por sua vez, emprestou sua experiência de vida em uma aldeia em Moçambique, que até hoje essa frase é conhecida, é um provérbio africano. Para educar uma criança, é preciso uma aldeia inteira. A importância do fazer. A criança não aprende aquilo que você diz, ela aprende aquilo que você faz. A importância do nosso trabalho foi o vínculo com as famílias. Agradeço a todas as famílias que hoje estarão aqui, né, nesse encontro, e também todas que fizeram parte da história nossa de vida. O tema, desde o começo, antes mesmo dessa pandemia, sempre foi uma escola que tentou, por meio de suas práticas, agregar a família. Nosso trabalho nunca foi solitário, sempre foi um trabalho coletivo, entre educadores e famílias. Mas essa aliança com as famílias se fez tão presente agora. E primeiro foi preciso, né? A gente também se educar enquanto educadores. Foi gradual, não foi de uma hora para outra. Também erramos, tivemos essa coragem do erro que a Paula trouxe e foi gostoso pensar nesses processos, estar ali. Passo por passo, como uma dança, chegamos de mansinho, pedindo licença. As famílias pedindo carinho. Fomos nos entrelaçando como novelos de lã, tecendo fio a fio a vida, a esperança, lançando um novo olhar sobre a casa, as oportunidades, possibilidades e sobre as concepções que trazemos de criança, de infância, de relações. Abrimos um trabalho em conjunto, trocando olhares, estabelecendo parcerias e, principalmente, suspendendo os julgamentos. Construção de vínculo na parceria. Esta força. E como o trabalho das educadoras? Como que fizemos este trabalho? A Carol vai contar um pouquinho para a gente de como pensamos nessa criança junto com as famílias. Obrigada, Márcia. Eu acredito que em meio a todo esse processo, a gente ainda está se despindo de muita coisa, a gente ainda está se formando nesse processo que
que é estar longe, mas tentar estar perto ao mesmo tempo, né? E pensando na nossa prática como algo que a gente está construindo ainda, porque a gente não tem uma receita de bolo de como a gente está fazendo isso, se isso vai dar certo até quando tudo melhorar, se isso vai continuar, a gente não tem essa garantia. Mas a gente sabe que hoje é o melhor que a gente está conseguindo fazer para conseguir acolher essas famílias e essas crianças, né? Bebês e crianças pequenas que estão em casa buscando se conectar conosco. A primeira coisa que eu acho que a gente tem buscado junto com as famílias é esse cotidiano, essa investigação do cotidiano, desde o momento que a criança acorda até o momento que ela dorme. Ela investiga o tempo todo. O tempo todo acontece algo de extraordinário ao olhar dela. Então, todo esse tempo dilatado para elas, né, que é o agora, elas buscam compreender tudo o que está acontecendo. E a partir da nossa parceria intelectual junto com as famílias, a gente tem buscado olhar para esse offline, que não é o que a gente está se conectando com eles virtualmente. Então, o que tem acontecido em casa? Como tem sido as trocas de fralda? Como tem sido a alimentação, o sono, a rotina da família? Como que isso tem interferido no processo de aprendizagem de cada um? E linkando muito com o respeito a essa individualidade deles, o respeito às necessidades deles. Eles são crianças muito pequenas. A gente não pode exigir que às 10 da manhã eles estejam lá todos os dias se conectando com a gente, se eles não estão bem, se não é o momento para eles, se não é o desejo deles naquele momento, se eles precisam dormir, se eles precisam comer, se não é um horário apropriado. Então a gente vai se adaptando como educador, como família e como escola, nessa parceria. E nos encontros... Pode falar, Márcia. Também, Carol, foi o nosso aprendizado também. E poder passar esse olhar para as famílias, porque as famílias também tinham essa preocupação de estar às 10 da manhã com a criança voltada para essa tela, nos olhando. E era o que nós não queríamos, nunca quisemos. Sempre o trabalho foi de olhar a criança fazendo, de ver quais eram os interesses naturais e não forçados. E todos nós ali estávamos numa dança, porque era novo para nós, e novo para as famílias, e novo para as crianças. E daí nós fomos aprendendo, junto com as famílias, a dar esse tempo, a respeitar esse ritmo de cada criança, a deixar a criança à vontade. Eu acho que esse foi o nosso grande aprendizado enquanto equipe, enquanto coletivo, enquanto escola, a respeitar o tempo da criança. E a tela não estava ali para a criança, a tela estava ali para os pais, numa troca entre o olhar da professora e o olhar da família. E nesses encontros, né, que nós fazemos com as crianças, que acontecem 2 vezes ao dia, não é uma obrigatoriedade eles estarem, é um convite. Por isso fazemos de segunda a sexta 2 horários, para que quando a família conseguir se organizar com a criança e a criança estiver disposta, eles vão entrar. E a partir disso, a criança, a gente não busca interação com ela. Nós convidamos as famílias, a partir de imagens propositoras, a compartilharem todo o processo delas. Nós mandamos uma mensagem para as famílias com uma imagem do que nós vamos utilizar, que já tem sido construído semana a semana desde que começamos, uma mensagem explicando de maneira detalhada qual é a nossa intenção com isso e qual é o nosso olhar. Então, a gente empresta um pouco do nosso olhar pedagógico para as famílias, não com a intenção de que eles se tornem professores, mas com a intenção de que a conexão entre família e criança seja o melhor possível. Então, aqui eu trouxe uma foto do que a gente compartilhou com a família e aqui uma construção do que a família fez. Então, a partir dessa parceria, a gente vai estabelecendo esse processo. Dentre essas imagens, a gente busca compartilhar os nossos saberes com eles e acolhemos os saberes deles também. Então, nós nos conectamos com as crianças, observamos todo o processo delas de investigação
e no final a gente faz uma interação que não é o nosso foco, mas sim também uma conexão com eles, né? Para nós não perdermos essa conexão, para a gente conseguir vê-los e eles nos verem. Mas, prioritariamente, a gente observa a criança investigar. Eu queria chamar para compartilhar com a gente um pouquinho desse olhar de família a Neriele. Neriele, que é mãe do grupo do G2 e vai compartilhar um pouquinho com a gente esse processo. Bom dia, Márcia, bom dia, Carol, bom dia para todo mundo que está aqui assistindo. É um prazer enorme estar aqui representando todas as famílias desse grupo. E eu, como mãe, venho aqui dar um relato, né, de como está acontecendo, porque nós, na família, né, a gente tem que realmente pensar nessa criança e aí, dentro desse tumulto de sentimentos, dentro desse tumulto do que está acontecendo, né, e aí até a escola foi sensível de estar, né, do nosso lado, de olhar para essa situação e de ir afinando essa relação, né, de pensar o que estava sendo coerente, o que estava sendo sensível para aquelas crianças daquele grupo, né. Então, de realmente apurar esse olhar para atingir essas crianças. E aí, no momento que colocaram os pais como um intermédio, né, entre a escola e a criança, aquilo brilhou, né? Porque a criança, ela tá ali investigando, mas ela não tá, né, nessa interação direta, ela não tem o porquê de estar nessa interação da tela, né? O foco ali é a investigação, não é a participação, né? Não é o olhar para a tela. Então, ele faz essas investigações, né, ao longo do dia, porque realmente a escola tá ali sensibilizando esses pais. Porque às vezes a gente tem até uma ideia do que, né, a gente, em consonância com a escola, a gente acredita naquilo que ela propõe, mas muitas vezes a gente não consegue avançar nessas investigações, de que forma propor um ambiente propositor, uma investigação, e de que forma avançar. Então, a escola sensibilizando esses pais, né, eu me sinto assim, encorajada de continuar essa investigação, né, de fomentar essa investigação em casa. Então, é claro que, né, nem sempre são flores, às vezes a gente tem uma expectativa muito alta, às vezes você põe um objeto ali e fala, nossa, agora vai discorrer uma investigação aí, e não é aquilo que a gente encontra, né, muitas vezes a gente também se depara com algumas frustrações, né, e a criança não se encantar com aquele material, mas aí você, com essa sensibilidade da escola, de sempre propor alguma coisa, a gente vai avançando e realmente estando lado a lado, né? E é incrível que a partir desse fio que a gente pega, né, os pais enquanto intermédio, quando a gente pega esse fio, a gente entende a proposta, né, entende o que é o ambiente propositor, entende como que deve acontecer essa investigação, ela acaba acontecendo de forma linear e muitas vezes sem um foco direto, né? Ela acaba acontecendo de um modo linear, mas sem vamos dizer assim, sem uma intenção, né? Porque você acaba colocando isso no seu dia a dia. Então, eu sou super, né? Acho que agora fica ainda mais evidente a importância da escolha da escola ser de acordo com os valores que a família acredita, de estar de acordo com o modo de vida da família, né? Porque para essa idade, acho que nesse momento, né, a escola não é só essa relação, é todo tá dentro da criança essa escola, né? Hoje ele consegue fazer várias interações, assim, né, dentro de casa e sempre linkando com a escola. Então, eu tenho, assim, só a agradecer e eu sou confiante demais, assim, eu acredito no trabalho da escola, por justamente estar afinado com os nossos sentimentos, com as nossas relações, com o que está acontecendo dentro do nosso dia a dia. Então, esse é o meu relato. Obrigada. Muito obrigada, Neriele. Neriele, nós que agradecemos demais você que está aqui representando todas as famílias. Gostaria de agradecer você e todas que estão sendo parceiras
nesse trabalho tão belo e tão importante. A gente sabe que do 0 aos 2, a gente não é obrigatoriedade estar na escola. Então, eu posso pensar, não, tudo bem, não preciso da escola, a gente vai nesse diálogo, nessa relação, e o que o nosso trabalho, ele faz é isso, de sensibilizar da importância, de colocar essa lupa no 0 aos 2, porque para mim, e para a Carol, e para a nossa equipe que estudamos o 0 aos 2, é o fundamento de tudo, é a base, é onde começa, é onde a criança mais está interessada, é onde a criança tem mais curiosidade, é a fase inaugural, é a fase mais bela de conexões. Então, o que nós queremos não é ao contrário de distanciar, né? Olha, agora o trabalho vai ser com a escola. Não, o trabalho vai ser junto nessa parceria. E qual o papel dessa escola? Qual o papel desse educador? De estar apoiando as famílias, de estar emprestando esse olhar pedagógico, como disse o Paulo Fock, de estar emprestando esse olhar pedagógico para as famílias, da gente ter ali uma oportunidade de trabalhar a importância do vínculo, a importância da relação. A pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, mas sem dúvida nenhuma, como mãe e como educadora, e como acompanhando as práticas das famílias, a gente percebe como o vínculo ele se criou mais, como a gente conseguiu estreitar os laços. E eu acho essa parte mais bela do trabalho e essa parte mais bela dessa parceria, como que a gente conseguiu estabelecer uma aliança ali de comunhão mesmo, de olha, não está dando certo aqui, vamos pensar dessa forma? Não, como disse a Carol, não tem receita pronta. Nós estamos construindo o caminho, e estamos construindo o caminho junto com as crianças, olhando para elas. Elas estão nos dizendo. A gente não está chegando um adulto que sabe tudo sobre aquela fase de desenvolvimento e estamos simplesmente falando, faça assim. Não, faça, não deu certo assim. Não, a gente está tentando, mas principalmente olhando para a criança. O que ela está precisando, o que tem sentido para ela. Todos os dias nós pensamos nesses ambientes propositores e pensamos, nossa, dedicadamente em cada material que vai compor esses ambientes. Materiais que são da casa, que são da cultura da família. Não são materiais que, a gente precisa comprar tal coisa. Não, a gente quer a peneira. Porque para a criança a maior descoberta está ali, nas funções sociais de cada objeto. E nessa parceria, a gente conseguiu fazer um trabalho belo. Então, quero agradecer você e todas as famílias da escola. Obrigada, Mirielle. Obrigada a vocês. Obrigada.